Olá, hoje a gente vai fundo em Jeremias 15 e olha, esse é um capítulo que revela muito mais do que um simples julgamento divino. Nós vamos falar sobre a crise pessoal de um profeta que foi levado ao seu limite máximo. Pois é, porque a grande questão aqui é justamente essa, né? O que acontece quando o mensageiro simplesmente não aguenta mais? Esse texto antigo não é só sobre uma sentença divina. É uma história profundamente humana sobre o que rola quando o peso da missão se torna grande demais e esmaga a pessoa. Então, para a gente entender essa história, vamos começar pelo ato 1, o veredito inabalável. É aqui que tudo se inicia, com Deus entregando uma sentença que é, absoluta e final contra a nação de Judá. E a mensagem que Jeremias tinha que entregar era simplesmente brutal, inflexível. Imagina só o peso disso. Ter que chegar para o seu próprio povo e dizer que a decisão era tão final, mas tão final, que nem mesmo a intervenção das figuras mais importantes da história deles, como Moisés e Samuel, poderiam mudar alguma coisa. É de arrepiar. O povo então recebe 4 destinos bem sombrios, uma imagem aterrorizante do colapso que estava vindo. Era isso: morte, a espada, a fome ou o cativeiro. Ponto final. Não existia uma quinta opção, não tinha outra saída. E não para por aí. Esse julgamento seria executado de 4 formas bem distintas. Então a gente tem a espada para matar, os cães para arrastar, as aves para devorar e os animais para destruir. Sabe o que isso mostra? Que não era um caos aleatório. Não, era um processo metódico, inescapável de devastação total. E o Jeremias, ele era o cara que tinha que anunciar tudo isso. Mas por que uma decisão tão severa assim? Bom, a razão era uma ruptura completa no relacionamento. Deus basicamente declara o fim da paciência, o fim da misericórdia, porque o povo simplesmente se recusou a mudar de rumo. Agora a história dá uma virada bem interessante. A gente vai para o ato 2. O foco muda da crise da nação para o colapso pessoal do próprio profeta. É aqui que a gente ouve o grito de desespero de Jeremias. Ele se sente completamente sozinho, odiado, só por entregar a mensagem que ele foi ordenado a falar. A solidão do mensageiro aqui é palpável. E aqui está o centro do conflito dele, o grande paradoxo. De um lado, a palavra de Deus, que antes era motivo de alegria, de propósito para ele. E do outro, a consequência dessa mesma palavra, isolamento total e um sentimento de indignação. Aquilo que era fonte de alegria se tornou a causa do seu maior sofrimento. E aí, no ponto mais baixo que ele poderia chegar, Jeremias direciona toda essa angústia para Deus. Ele chega a questionar a confiabilidade da sua fonte divina. É um momento de crise de fé, assim, profunda e de uma honestidade brutal. E essa queixa tão visceral nos leva direto para o ato 3, a resposta de Deus. E aqui vem a surpresa. A resposta não é para salvar a nação, mas sim para restaurar o mensageiro. O caminho para essa restauração começa com uma condição. Se tu voltares. A palavra hebraica aqui, shov, significa muito mais do que um retorno físico. É um chamado para ele se recentralizar na sua missão, na sua fé. É um realinhamento de perspectiva. Deus então apresenta um plano claro, de 3 passos para a restauração pessoal de Jeremias. O foco é na integridade, no discernimento e na determinação dele. Basicamente, volte para mim, separe o que tem valor do que não tem e não se deixe levar por eles. Se Jeremias seguisse esse caminho, Deus faz uma promessa poderosíssima. Ele seria transformado em algo impenetrável, numa verdadeira fortaleza. E aqui está o ponto crucial. Deus não promete que o conflito vai acabar. A oposição vai continuar. A promessa não é remover a luta, mas sim dar a força para suportar a luta, garantindo a proteção e a libertação de Jeremias. A história de Jeremias acaba deixando a gente com uma questão que, convenhamos, é super atual. Numa crise coletiva, onde termina a responsabilidade com o todo e onde começa a necessidade de sobrevivência pessoal. É uma reflexão sobre como encontrar resiliência e manter o propósito quando o mundo ao redor parece estar desmoronando.